Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de dicas para o Cartola. Desta vez a gente vai falar de valorização. Vamos montar o nosso time aí para ganhar cartoletas. A gente ganhou bastante, eu vou te mostrar aí no decorrer desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo quantas cartoletas vocês ganharam, se valorizaram bastante ou não nessa primeira rodada. E eu vou te ensinar como valorizar na segunda rodada, visto toda a polêmica aí causada, né, pelo MVP, o mínimo para valorizar aí, tá bem estranho, né, galera? E eu vou explicar, vou trazer algumas informações a respeito. Então fica comigo até o final desse vídeo. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá, rapaziada, sem enrola, já vamos trazer todas as informações para vocês a respeito da valorização, mas vamos antes aqui passar pelo meu desempenho aí na última rodada no nosso time de valorização, beleza? Olha só, fizemos 85 pontos, valorizamos ali 17 cartoletes, poderia ter sido um pouco melhor? Poderia, mas tá ótimo, tá excelente para a primeira rodada, galera. Esse time é focado em valorização e a gente vai fazer isso todas as rodadas do ano, né? A maioria das pessoas não. Então, já sabe como é que é, né? E aí que a gente ganha. Ouro 3 ali, né? Uma boa pontuação. Então, basicamente foi isso. Já deixa aqui embaixo nos comentários quantas cartoletas vocês ganharam aí na primeira rodada, né? Então, vamos lá, galera. Ó, o Cartola tá de brincadeira, né? Vamos colocar aqui, já vou vender todo o time e vou começar a explicar, galera. Mas antes, vou te pedir para você me seguir nas redes sociais, tá? Principalmente lá no Instagram, aqui, ó, tá aparecendo aí na tela para vocês, né? E joguem a nossa Liga Clássica grátis, né? O fechamento ainda está de pé, ou seja, a primeira rodada ainda acabou de acontecer, então você tem o direito de ainda entrar, né? Agora, na segunda rodada já não entra mais, então eu vou fechar aí antes do fechamento da segunda rodada e aí não entra mais, né? Porque todo mundo tá na primeira rodada ainda, todo mundo fez uma pontuação ok, né? Então é isso. Se você quiser entrar, fica à vontade, entra aí, porque ninguém vai levar vantagem, né? Lembrando que é só clicar nesse link aqui, ó, que tá aí, ó, vai aparecer essa tela para vocês, onde você vai encontrar tudo que você precisa, galera. Nosso plano de sócio, né? Nosso plano de sócio na Last Link, na Rubla, você pode comprar tanto numa quanto noutra, né? Onde você achar melhor, onde você preferir, né? Liga grátis com premiação, que é o que eu tô falando. Joga a nossa liga lá no Catimba, R$1,50 por rodada, tá? Liga tiro curto, tá? Nosso canal no Instagram, onde que eu trago o time de valorização. Inclusive, eu postei lá, né, antes do fechamento da rodada. Agora, se você quiser ter a íntegra, né, assim que, né, fecha ali o mercado, só lá no plano de sócio. Mas eu trago lá a base todinha lá no nosso canal do Instagram, tá? E aí tem o nosso grupo de palpites, o nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Então entra, não deixa de entrar, tá bom? Então vamos lá, né, galera? Vamos esclarecer aí. Vou vender todo esse time aqui. E aí, galera, olha só, vamos bater num papo aqui. Galera, o que que acontece? O Cartola, muito provavelmente, se esqueceu que ele mudou a regra de valorização na temporada passada. Porque o Cartola, ao meu ver, o que que ele erra, né? O que que está sendo questionado, né? Vamos pegar o caso aqui do goleiro Marcão, por exemplo. Marcão tá aqui, ó, Marcão, o goleiro do Juventude, né? Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ele não vai aparecer, ele deve estar em dúvida aí, né? Vamos pegar ele aqui, ele custava ali 4 cartoletas, né? E aí o que que acontece? Ele precisava de muito pouco para valorizar, né? E o Cartola dava ali, né, que se ele fizesse tantos pontos, ele valorizaria tanto e assim por diante, né? Acho que ele custava era 3 cartoletas, não era 4 não. E aí, ó, ele valorizou 3,67. Só que o Cartola não cumpriu com aquilo que ele prometeu. Como eu te disse, o Cartola errou ao prometer uma valorização sugerida, porque ele não colocou como sugerida, né? Ele colocou simplesmente que se o jogador fizesse tantos pontos, ele ia valorizar tantos cartoletas. E isso não aconteceu. E não foi só com o Marcão, com o Talhari, né, com outros jogadores. Certamente aconteceu com todos os jogadores aí no Cartola, né? Porque não tem como, né, o sistema modificar jogador a jogador. Então, cara, o erro maior do Cartola foi ter esquecido que na temporada passada eles mexeram na regra de valorização. Ou seja, agora, antigamente, para quem joga Cartola desde o início, para quem acompanha Cartola, para quem já sabe aí como é que era a regra de valorização, era o seguinte: você valorizava muito nas 3 primeiras rodadas, e a partir da terceira rodada, o sistema de valorização começava a se estabilizar. Tanto que 3 rodadas aí tinha gente que ganhava 60, 80 cartoletas, quase dobrava ali, né? Então isso acontecia com frequência. E aí o Cartola, pensando no equilíbrio, o que que ele fez?
ele equilibrou o game. Então não há possibilidade de ganhar tanta cartoleta assim, porque ficava desequilibrado. Aí havia anos, né, que a galera que não focava em valorização, o que acontecia? Ficava ali, né, com um time com 80, 70 cartoletas, não conseguia montar um bom time. E o cara que já estava com 180, 160 ali nas 3, 4 primeiras rodadas, estava à frente. Muita gente desistia. Então eles equilibraram a valorização. É tanto que vocês vão lembrar que na temporada passada eles disseram, eles sugeriram em live, eles falaram isso, né? Que a estabilização do mercado de valorização seria até a sexta, sétima rodada. Ou seja, até a sexta, sétima rodada você ainda ia ter que continuar valorizando, né? Para ganhar o máximo de cartoletas. Ou seja, o sistema de estabilização jogou um pouquinho mais para frente, né? Ou seja, a régua, o patamar ali subiu. Então, eles se esqueceram simplesmente disso, que eles mudaram a valorização na temporada passada. E o MVP, o mínimo para valorizar, o MPV, né? Eu acho que é isso. Ele está errado. Ele está simplesmente, nem eles sabem o que fazer. Então, isso gera muita dúvida na gente. A gente vai utilizar outros aplicativos aqui, mas eu vou seguir o que o Cartola está falando. Se o Cartola está falando que com tantos, e aí depois da rodada, se não valorizar, aí é um problema do próprio Cartola. Eu espero que ele se pronuncie aí e corrijam isso, né? Porque realmente, veja bem, né? Olha só, o John, por exemplo, que valorizou aí 0,93, ele está precisando de 8 pontos para valorizar. Sendo que na regra antiga e um pouco menos nessa atual, o jogador valorizado é um bom jogador para a próxima rodada, ou seja, jogadores valorizados que têm o potencial de pontuar bem novamente na próxima rodada, nessa segunda rodada, são os jogadores indicados para a gente colocar. Só que a gente vê que não é bem isso. O mínimo para valorizar está nos dizendo o contrário. Agora você imagina para o cartoleiro que não é pró. Esse cartoleiro que não é pró tá lascado, meu parceiro. Esse cartoleiro que não assina, né, por exemplo, um escala 10, que não assina uma cartomante. E aí, o que ele faz da vida? Ele tem que ficar fazendo cálculos, né? Porque na primeira live ou eles falaram de valorização na live oficial do Cartola, né? Que o jogador era bem simples para valorizar na primeira rodada. E eu mostrei isso para vocês, né? Que era bem simples. O preço do jogador é 12 e ele precisava de cerca de 54% do que ele valia para pontuar e não desvalorizar. Ou seja, se ele vale 12, se é 50%, 54% mais precisamente, ele precisava ali fazer entre 6 e 50. 6 e 50 pontos, ele não perderia cartoletas. Acima disso, ele valorizaria, né? E aí o Cartola dizia que a cada 3 pontos mais, ele valorizaria ali em torno de uma cartoleta. A cada 3 pontos mais, ele valorizaria mais uma cartoleta. E aí, meu parceiro, fica a pergunta em relação ao Marcão. Por isso que muita gente está cobrando. Porque o Marcão custava 3, ele fez 11, meu parceiro. Então ele teria que valorizar muito mais que isso aqui. Não só 3,67. Ou seja, se tem um limitador de ganho de cartoletas, o Cartola tem que vir a público e falar. Há um limitador, até tanto o cara não valoriza. Se o cara pontuar mais do que, sei lá, mano, 100, 200 e tantos por cento do que ele vale, o sistema vai limitar a valorização dele, né? Que eu acho errado. Porque se o jogador pontuou bem, seja a pontuação que for, e seja uma pontuação muito alta, altíssima, em relação ao preço dele, ele tem que valorizar e tem que continuar valorizando. Porque não é sempre que a gente vai ter um jogador que pontue muito e ele vai poder ganhar cartoletas. Só nesse início de campeonato que a gente pode fazer isso. Porque no meio do campeonato, conforme eu falei, o que acontece? A estabilização vem. E aí é mais difícil de ganhar cartoletas. Entendeu? Então, basicamente é isso. Vamos montar o nosso time, né, galera? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aqui nos comentários, né? Deixa a sua dúvida, deixa a sua preocupação e também, né, cobre um Cartola aí, né? Vamos lá, galera. Vamos colocar pelo mínimo para valorizar. E aí, olha só. Um goleiro que desvalorizou na rodada passada precisa de 0,90, que é o caso do Alex Muralha. Ele tem um jogo favorável? Mais ou menos, né? É um jogo diante do Fortaleza. Ele precisa pontuar pouco? Precisa. Ele vai fazer defesa? Eu não confio no Muralha. Quem confia no Muralha? Vocês confiam? Eu não confio. Então, é bem complicado, galera. Não tem como eu dizer aqui que ele vai valorizar. Então, pensando nisso, cara, fica difícil, fica muito complicado, porque o goleiro que a gente tem aqui bom para valorizar é o Matheus Donelli. O Gabriel Brazão é uma ótima opção, porque ele faz muitas defesas, né? Mas...
Cara, eu vou escolher aqui pelo mando de campo, o Corinthians é favorito jogando em casa, e vamos lá, seja o que Deus quiser. Olha só, Igor Serrote jogando fora de casa, não colocaria. Matheus Bahia do Ceará, esse tem um mando de campo, tem um bom jogo, né? Mas olha só, ele desvalorizou, e aí o cara, o mínimo para valorização, tá dizendo que ele precisa de poucos pontos para valorizar, não dá para entender, realmente ficou muito atravessado isso aí, né? Então eu vou buscar aqui um jogador que tenha potencial de pontuar e valorizar ao mesmo tempo com um jogo favorável dentro de casa, né? O Natanael é um deles, né? Mas olha o tanto que esses jogadores precisam, galera. Tem jogador que precisando de, cara, é muito ponto. O Bernabé precisa de 10. E é um dos bons jogadores para a rodada. Deixa eu ver, o Paulo Henrique, que fez 10 desarmes aí na primeira rodada, 14 pontos, ele precisa de 7, mas tem um jogo fora de casa. O Alex Telles precisa de 7. O Vitinho precisa de 6. Então ele precisa mais do que ou seja, o SG. Como que eu vou fazer? Como que eu vou confiar nisso? É praticamente impossível, né, confiar nesses números do Cartola. O Mateuzinho é uma boa, o Escobar é uma boa, o Escobar precisa de 4 pontos. Um SG já vale? Já vale. Então é interessante. O René precisa de quanto? 4 pontos. É um SG bom? É um time que joga em casa, diante de um adversário ali que tem até feito gols, né? O Bragantino é um time perigoso. Eu não vou colocar um Claudinho, por exemplo, contra o Flamengo, né? Não vale a pena. O Jamerson até vale a pena, né? Ele desarma bastante, a gente até falou dele. Eu vou acabar aqui, né? Porque o lateral de fato desse time é o Dieguinho, né? O lateral de fato desse time é o Dieguinho. O Cartola também prometeu acabar com isso, né? Ou seja, a mudança de posicionamento ali de alguns jogadores. E me parece, deixa eu ver, o Dieguinho tá fora da rodada? O Diego precisa de 6 pontos, por 6 pontos, né? O que eu vou fazer? Eu vou buscar o Matheus Bahia, seja o que Deus quiser. Não tem muito o que fazer. Eu vou ter que acompanhar o Mini para valorizar, mas tô aguardando o Cartola ali se mexer, né? Para ver se eles mudam isso aí. O Juninho é uma boa, né? Jogando em casa, né? Contra o Cruzeiro. Tem ali, um bom jogo, né? Mas vamos escolher aqui o nosso outro lateral ali. Angileri, Sherman. Cara, eu vou com esse jogador aqui do Santos, tá? Eu vou com o Escobar. Acho que vale a pena. Mas esse time não vai estar fechado, galera. Certeza. Vai ser muito complicado ali, né? Ter realmente um embasamento com todas essas dúvidas que a gente tem para a rodada. É bem complicado realmente, tá? Vai ser difícil. Vai ser bem difícil. O Júnior Alonso é uma boa, então eu vou escolher ele aqui, né? Ele tem um jogo favorável, tem um jogo em casa, né? O Galo é favorito aí diante do São Paulo. É claro que a gente, com as ressalvas, né? Pode entender ali que tenha outros jogadores mais favoritos. O William Machado do Ceará vale muito a pena, né? Então vamos dobrar o Ceará, não vejo problema. Pensando em valorização, né? Nosso técnico aqui é o Léo Condé, eu preciso de menos, né? Então já está com os jogadores do Ceará mesmo. Então vamos escolher, vamos continuar escolhendo. Ali é mais pensando não em SG, se segurar o SG, maravilha, tudo bem. Então é isso que eu estou falando para vocês. Aqui a dúvida monstruosa, a gente vai ter muito trabalho aí essa rodada para descobrir ali realmente como que vai funcionar esse mínimo para valorizar. Eu vou buscar aqui o Barate, está precisando de 3, é um cara que pontua bastante, né, por média básica, ele deve jogar essa rodada. Ah, mas é contra o Flamengo, não tem problema. Gabriel Bom Tempo, né, outra ótima oportunidade aqui pra gente. O Elton Rato não mostrou um bom futebol, o Emmanuel Martins vale bastante ali também, né, um cara que precisa de muito pouco. Cara, o Arias está precisando de quanto ainda, né? O Arias, olha só, galera, o Arias ainda precisa de 9 para valorizar, o Alan Patrick de 8, né? Eu creio que esses jogadores têm muito potencial para essa segunda rodada, mas precisando desse tanto de ponto aí, como é que a gente vai potencializar a nossa valorização? O Mateuzinho é bem provável, volta nessa rodada aí, ele se recuperou de lesão. Lucas Evangelista eu acho interessante, está precisando de 5 pontos, é fora de casa, é complicado? É mais complicado, mas é um bom nome. John, né, precisa de pouco, mas é um jogo fora de casa, complicado também. Eu gosto mais do Emmanuel Martins, tá? Eu acho que ele pode chegar mais facilmente aqui nessa pontuação, tá? Então, pensando nisso, vou ter que colocar jogadores mais baratos aqui e pensar ali no que fazer para atualizar o nosso time aí logo mais, tá? Janderson é interessante jogando em casa, né? Ó, o Enio valorizou e ele precisa de pouco, né? Mas ele não valorizou tanto assim, né? O Vinicinho deixou a desejar aí na última rodada. Gosto bastante do Yuri Castilho, eu acho que ele pode fazer uma boa pontuação, tá? Ele é o batedor de pênalti do Mirassol, ele é o jogador ali que o time vai buscar para tentar fazer os gols. Pode ser interessante, precisando de 3 pontos aí, mas como eu falei, isso aqui tá errado. Essa valorização tá errada, não tem como tá certa. Vamos de Guilherme, né? Com certeza. Canóbio também tem chance de passar essa pontuação. E aí, meu parceiro, vamos fechar aqui com o Bruno Henrique. Nosso capitão de luxo ali vai ser esse jogador que eu acabei de falar aí, né? Que é o Yuri Castilho, tá?
Então, o ataque está excelente para valorizar. Agora, essa linha de meio de campo e essa defesa vai ser complicado. A gente tem que esperar ali os números realmente para saber que a gente pode fazer para atualizar e para melhorar isso aí, né? Deixa eu ver aqui quem tem potencial. O Danielzinho fez 5.10, né, na primeira rodada, né? Vale a pena ter um jogo dentro de casa, então vamos de Danielzinho também, né? Eu vejo potencial em algumas peças do Mirassol, tá? Vai ter que colocar o João Vitor, não tem muito o que fazer, né? Igor Serrote é o único que a gente tem aqui também, né? E aqui vamos fazer um antinegativo no goleiro, né? Vamos lá. Ah, não, se bem que a gente pode colocar o Alex Muralha, vamos colocar quase toda a linha defensiva do Mirassol aí, jogando em casa. Lembre-se, esse Fortaleza, eu falei para vocês, eu desconfiava bastante de Fortaleza. E a desconfiança, ela era verídica, ela era verdadeira. Sabe por quê? O Fortaleza, o que aconteceu? O Fortaleza massacrou o Fluminense. O Fluminense estava querendo o quê? Se livrar do Mano Menezes. O que aconteceu no meio de semana? Libertadores, 3 dentro de casa para o Racing. Aí, meu parceiro, você vai me dizer que o Racing é muito superior aos times brasileiros? Não é não. Então, saiba que esse Fortaleza aí, né, realmente tem muito a melhorar ainda. Então, não é esse time todo que ganhou do Fluminense. Então, acho que o Fluminense estava com mais vontade ali de propriamente fazer um corpo mole ali para demitir o Mano do que propriamente, né, jogou mal. Então, é isso, galera. Capitão para esse time aqui, vamos lá, deixa me ver. Cara, vamos de Guilherme, né? Rapaziada, aconteceu aquilo que vem acontecendo sempre, né? O Cartola tá bugando, ele simplesmente desloga, né? E aconteceu mais uma vez aqui no meio da gravação desse vídeo. O Cartola simplesmente esbugou, perdi o time, tive que montar novamente. Mas tá aí, a escalação é essa, capitão nosso é o Guilherme. O que eu ia falar naquele momento que deslogou era o seguinte: muita gente na primeira rodada, cara, deixou de escolher o reserva de luxo. É outro erro grotesco do Cartola. Não pode deixar salvar sem o cara escolher o reserva de luxo. Deveria ser obrigatório. Isso é outro problema, né? Mais uma crítica ao Cartola. Primeiro, da valorização, e aqui é uma crítica construtiva, com todo respeito, né? Para que eles possam aprimorar o jogo, né? Primeiro, sobre a valorização, muitas dúvidas, muitos erros aí, eles devem atualizar, ou se continuar desse jeito, o time esse daqui é o correto. Se eles modificarem, a gente vai ter que modificar o time. Mas eu estou seguindo o que o Cartola fala. Eu não posso seguir o que os outros falam, porque quem manda no game é o próprio Cartola, né? E aí, outro erro que eles têm que corrigir, ajustar, é esse deslog. Tá deslogando no meio ali, você tá montando seu time, você tá pensando, e aí de repente desloga, você perde tudo, você não sabe quem você montou, você não tem o salvamento ali, você vai ter que ficar tirando foto de time agora, né? Então, é outra complicação. E o outro erro grotesco é não ter uma trava de segurança para o cara escolher o reserva de luxo e poder salvar o time. Muita gente na primeira rodada veio no meu PV, veio perguntar: por que o meu reserva de luxo não foi ativado? Porque simplesmente você não escolheu, entendeu? Muita gente não escolheu o reserva de luxo. E o nosso reserva de luxo aqui vai ser o Yuri Castilho, tá? Então não se esqueçam de escolher o seu reserva de luxo, tá, galera? Segue a gente aí nas redes sociais, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tamo junto!